Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versos agora de 25 a 33. Efésios capítulo 5, versos de 25 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e ela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, nós, após o término do livro de Apocalipse, nós dissemos que íamos tratar de alguns temas sobre família, e começamos com os papéis dos papéis do marido e da esposa no lar. Vamos falar também dos pais nos filhos, com relação aos filhos em obediência a seus pais. Serão pregações voltadas exclusivamente para esse ambiente familiar. Como Deus ordenou e como as coisas devem ser estabelecidas. Como eu, esposo, devo proceder no dia a dia, no meu relacionamento conjugal com a minha esposa. Como eu, esposa, devo proceder. Aqui nós estamos vendo um princípio sendo apresentado, um princípio, no caso da mulher, da submissão ao seu marido. E nós vamos ver alguns textos que vão tocar nessa questão posteriormente. Hoje nós vamos falar também sobre o princípio que está apresentado aqui. O marido, na sua liderança, ele é chamado para amar a sua esposa. A liderança do esposo, ela está fundamentada no amor que esse relacionamento ele deve expressar. E nós também pegaremos alguns textos que vão mostrar o relacionamento do homem para com a sua esposa dentro do lar. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós não teremos nos nossos lares a representação do relacionamento de Cristo com a igreja manifestado na nossa vida se nós não cumprirmos isso aqui que nós estamos vendo. Se você, como esposa, não se submeter, não for obediente ao seu marido, não for submissa a ele, não entregar o seu coração na mão dele, não permite que ele dirija a sua vida, não descansar nos seus braços. E você, marido, não amar a sua esposa. Se você não amá-la como Cristo amou a igreja, jamais você vai liderá-la. Jamais você vai ser um líder. O líder que o Senhor espera que você seja na vida da sua esposa. É difícil esse relacionamento, essa estrutura dar certo se as duas partes não cumprem o seu papel. Mas não interessa a outra parte. Não interessa o meu cônjuge. O que interessa a mim é aquilo que o Senhor me chama a fazer. Mesmo que ele não faça, mesmo que ela não cumpra a parte dela, eu sou chamado a cumprir a minha. E aí no verso 25, depois dele ter falado daquilo que a mulher deve ser para com o seu marido, submissa a ele, porque ele é o cabeça que está ali para protegê-la, para guardá-la, por isso ele é o salvador do corpo. E da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, a mulher deve ser em tudo submissa ao seu esposo. E agora a Escritura fala sobre os maridos, diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante que na imagem que nós temos aqui do amor do marido para com a esposa, o que nós temos como exemplo não é uma atitude prática do marido. Ele não está dizendo assim, faça isso, faça aquilo, para demonstrar amor à sua esposa. E até nós vamos entrar em algumas coisas práticas aqui. Mas ele está apontando esse princípio de liderança em amor para aquilo que Cristo fez. Cristo ama a sua igreja. E por amar a sua igreja, ele se entrega por ela. Ele se entrega por ela com um propósito primeiro, para santificá-la. Tá? Mas esse propósito primeiro, ele está subjugado a um segundo propósito, para apresentá-la diante do Senhor, diante de si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós precisamos mais uma vez entrar na cultura greco-romana, a cultura daquela época, para entendermos a profundidade do que significa o que Paulo está falando aqui. Nós vimos que no domingo passado que a liderança do marido ela é diferente da liderança do mundo. Nós vimos isso quando falamos sobre cabeça. Mostramos ali uma comparação daqueles 2 discípulos do Senhor Jesus que tinham um conceito de liderança distorcido, um conceito mundano, e que por isso desejavam o melhor lugar, eles queriam estar sentados, um à direita e outro à esquerda de Cristo. E o Senhor percebe claramente o sentimento do seu coração, como também o sentimento dos outros, porque se revoltaram com o pedido daqueles homens, porque eles queriam ter feito primeiro. E aí o Senhor Jesus vai dizer assim, no reino de Deus não é assim. Aqui no mundo, aqueles que governam, os líderes, eles dominam. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, os líderes são aqueles que servem. São aqueles que se entregam. É diferente. Como Cristo, e ele dá o exemplo dele. Eu não vim para ser servido, mas para servir. O contexto do apóstolo Paulo é interessante. Por quê? Porque os maridos, naquela época, eles podiam fazer qualquer coisa com as suas esposas. Até mesmo prostituí-las. Isso é o que acontecia no contexto do apóstolo Paulo. Mas isso não acontecia na igreja. Os homens estavam vindo de uma cultura pagã, de uma cultura anticristã, para uma cultura cristã. E por mais que esses homens, creio eu, hipoteticamente falando, jamais fossem tomar esse tipo de comportamento com as suas esposas, como faziam os romanos, que tinham total autoridade sobre elas, que podiam até prostituí-las, eles poderiam até não fazer isso, mas a ideia de que eles tinham um poder e controle sobre a vida das suas mulheres tal, que eles poderiam exercer um domínio sobre elas e trazer esse conceito para dentro dos seus lares. Um pouco melhorado, mas o conceito permanecia. Então, quando Paulo diz que os maridos deveriam amar suas esposas, ele estava completamente fora do contexto do mundo. Da mesma forma como nós falamos isso hoje, da mesma forma como nós falamos que as mulheres devem ser submissas. E isso está completamente fora do contexto do nosso mundo. E é interessante porque o Senhor está chamando a nossa atenção para aquilo que nós devemos fazer e não fazemos. Nas deficiências dos nossos papéis. Ou seja, é um autor que diz que é mais fácil um homem amar uma mulher que não é sua do que a sua própria mulher. Por causa do pecado que existe no seu coração. Qual é a deficiência? Qual é a dificuldade que uma mulher tem? A dificuldade que uma mulher tem é de submeter ao seu marido. Por quê? Por causa da queda. Veja uma maldição. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, ela sempre terá o desejo de sobrepor-se a ele. E ele, quando percebe isso, ele tenta dominá-la, ele tenta exercer poder sobre ela.
No caso do marido, ele vai desprezar a sua esposa. Ele não vai amá-la como Cristo amou a igreja. O Senhor está nos chamando a atentarmos para as nossas deficiências e para nós restabelecermos, ou seja, a palavra me fugiu agora, mas seria um retorno ali ao que foi estabelecido no Éden. Há aí uma volta em Cristo Jesus, uma restauração, a palavra é essa, aquilo que Deus estabeleceu. E em Cristo essas coisas são restauradas. A mulher assume o seu papel. E o marido ama a sua esposa. Porque foi desta maneira que o Senhor estabeleceu no Éden. A mulher como auxiliadora idônea e o marido o cabeça de sua esposa. E ambos falharam nessa tarefa. Matthew Henry, ele diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: se o homem não tivesse pecado, ele sempre governaria com sabedoria e amor. Se a mulher não tivesse pecado, ela sempre obedeceria com humildade e mansidão. Paulo, ao dizer que o marido deve amar a sua esposa e apresenta o paralelo desse amor como o amor de Cristo pela igreja, ele demonstra que esse amor não é um amor qualquer. Ele demonstra que esse amor não é um amor ordinário, é um amor especial. É um amor que se entrega por ela. E essa expressão de se entregar por ela vai demonstrar a veemência, o ímpeto, o ardor, o entusiasmo, o empenho do homem nessa relação por causa do amor. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: se eles têm a honra de levar a imagem de Cristo e em certo sentido representam sua pessoa, os maridos devem imitá-lo também em suas funções. Nós jamais vamos entender o matrimônio segundo uma visão bíblica se não conhecermos a relação que Cristo tem com a sua igreja. E por mais que o matrimônio não seja um sacramento, nós vamos perceber que somente os crentes terão como representar isso de forma perfeita, ou seja, madura. Um homem que desconhece o amor de Deus, um homem que desconhece a palavra de Deus, ele jamais vai conseguir ter um amor pela sua esposa que seja semelhante ao amor de Cristo pela sua igreja. Essa é a imagem que nós temos aqui. E se nós fôssemos apresentar todos os elos dessa comparação, nós poderíamos ficar aqui a noite toda e isso não ia se esgotar. Por quê? Porque a teologia que subjaz o relacionamento do marido com a mulher, ela se fundamenta na eclesiologia, ou seja, na teologia, na doutrina da igreja, do relacionamento de Cristo com o seu povo. E nessa imagem nós vamos perceber claramente que o marido é o cabeça, então ele é o pastor. Nós podemos dizer isso claramente, sem medo de errar. O marido é o pastor, não somente de sua esposa, mas da sua família. O marido é o pastor de sua esposa. Então, por ser pastor, ele deve amar a sua esposa. E esse amor deve ser o mesmo amor que Cristo tem pela sua igreja. Lá em João capítulo 10, verso 11, olha o que a Escritura diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
É isso que os maridos são chamados a fazer, a dar a vida pelas suas esposas. Mesmo porque foi essa estrutura que Deus estabeleceu. O homem deveria proteger a mulher. A mulher deveria ser protegida pelo homem, guardada pelo homem. Essa é a ideia. Esse é o princípio que você vê em toda a Escritura. Certa vez, o pastor Ted Tripp estava pregando na igreja de Brotas, e eu estava lá presente, e ele estava falando sobre esse tema. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: se eu perguntar aqui para vocês, quem seria capaz de morrer pela sua esposa? Todo mundo levantaria a mão e diria: eu sou. E aí cresce aquela cena assim, né? Um carro vindo na direção da sua mulher e tal, aquela coisa toda. O que você faria? Eu entraria na frente e tal, e aquela coisa toda, você iria defendê-la. Mas é engraçado que nós não estamos dispostos a fazer isso diariamente, no nosso cotidiano. E isso significa a falta de amor que você tem a ela. Quando nós buscamos o nosso próprio interesse em detrimento do interesse das nossas esposas, o nosso conforto em detrimento do conforto dela, o nosso bem-estar em detrimento do bem-estar dela, nós estamos amando mais a nós mesmos e não a elas. E aí ele deu um exemplo engraçado que ele mesmo faz. Ele disse que toda vez que ele ia pegar sorvete para ela, né? Então ele enchia o pote de sorvete, aí sempre tinha um que ficava, né, com mais sorvete do que o outro. Então ele ia assim, oferecer para ela assim, ó. E ela pecava sempre o menor, porque ele estava dando para ela o menor. Isso demonstra egoísmo da nossa parte. Eu poderia citar várias outras coisas, como nós vamos falar mais adiante, que vão demonstrar que na prática nós não amamos as nossas esposas mais do que a nós mesmos. Porque estamos muitas vezes preferindo o melhor para nós e deixando para elas a pior parte. Ser um pastor que ama as suas ovelhas, ou seja, ser um marido que ama a sua esposa, vai exigir de você que você a dirija com cuidado, olhando sempre para ela primeiramente e não para os seus próprios interesses. E se nós formos ver, nós vamos perceber que foi dessa forma que Cristo fez. Ele se encarnou não porque ele tivesse essa necessidade. E ele fez tudo o que fez, obedeceu à lei, até o ponto de entregar a sua vida por causa do pecado, não porque ele precisasse disso, mas porque ela precisava. A esposa, ou seja, a igreja. Lá em Mateus capítulo 20, verso 28, foi o texto que nós citamos anteriormente, é aquele episódio desses dois discípulos que pedem ao Senhor Jesus para estarem um ao seu lado, né? E aí que nós temos o paralelo, acho que é em Marcos, mas que um fala da mãe e o outro na narrativa diz que são os próprios filhos. E aí no finalzinho lá de Mateus capítulo 20, ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nessa relação, eu não posso tomar qualquer atitude que não vise, melhor dizendo, primeiramente, as necessidades de minha esposa. Por quê? Porque se eu a amo, se eu quero seguir o que Cristo estabeleceu para a igreja, se eu quero representar no meu relacionamento Cristo, eu quero que ela veja Cristo em mim, eu preciso priorizá-la, priorizar as suas necessidades antes que as minhas. Ou seja, tudo que você faça, tudo que você pensa em fazer,
em primeiro lugar, na família, deve visar o bem de sua esposa. Abra 1 Coríntios capítulo 13. É um texto bastante conhecido que fala sobre o amor, né? Olha o verso 5. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz o verso 5. O verso 4 diz que o amor é paciente. Ele está aí classificando, dando características a esse amor. Ao verdadeiro amor, ou seja, ao dom do amor. E aí ele diz lá no verso 5: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Quando nós amamos as nossas esposas, nós estamos procurando em primeiro lugar o bem e o interesse delas. Porque esse é o princípio. A ideia do homem ser líder é a ideia com esse propósito. Adão falhou. Por que Adão falhou na queda? Porque ele não assumiu a sua postura de cabeça. Ele viu a sua esposa, ele viu Eva, naquele contexto, e não foi resgatá-la, ele não foi salvá-la da serpente. Ele não assumiu ali a liderança naquele momento, ele deixou as coisas continuarem do jeito que estavam. E não só isso, ele anuiu ao conselho da sua esposa. Ele deixou de amá-la naquele momento. A Escritura não diz como isso se dá. Somente por uma leitura mais profunda do texto, nós percebemos que Adão estava ali, vendo tudo o que estava acontecendo. E ele deixou de ser o cabeça, ele deixou de proteger a sua esposa. O homem é o cabeça, é o guia. E por ser cabeça, por ser guia, a prioridade dele é a sua esposa. É cuidar dela. É prover o melhor para ela. Abram 1 Coríntios, capítulo 7, verso 33 e 34. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, porém, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Ou seja, esse é o relacionamento. Eu não estou no casamento olhando para mim, eu estou olhando para ela. Eu não estou no meu casamento olhando para mim, eu estou olhando para ele. Esse é o princípio. É o princípio de companheirismo, ajuda mútua. Esse é o princípio do casamento. O marido precisa da sua esposa e a esposa precisa do seu marido. E como é que isso se dá? Eu vou precisar da minha esposa, eu vou usá-la para o meu bel prazer. Eu preciso do meu esposo, eu vou usá-lo para o meu bel prazer. Não, é o contrário. Eu preciso da minha esposa, mas eu sei que a minha esposa precisa de mim, então eu vou suprir a sua necessidade. E a mesma coisa com a mulher. Ela não está olhando para ela, ela olha para ele. E ele não olha para ele. Ele olha para ela. Ou seja, na sua liderança, você vai prover o que é melhor para ela. Primeiramente, como Cristo fez. Olha o que diz aqui: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, eu na minha liderança vou prover o que é melhor para minha esposa. Eu vou ver o que é melhor para ela. O alvo do meu casamento é a minha esposa. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, no capítulo 7, aquele que está casado cuida das coisas do mundo. O mundo aqui não é porque é pecado, não. Porque são coisas seculares. O contexto ali era um contexto de perseguição. Então Paulo estava orientando aquelas pessoas que naquele período de guerra, fazendo uma comparação com os nossos dias de guerra, porque estavam sendo perseguidos por causa do evangelho, o casamento não seria uma boa
uma boa decisão. Por quê? Porque você tem a necessidade de fugir. Você está aqui, amanhã você está em outro lugar, porque estão te perseguindo. Agora, se você tem uma família, você tem uma esposa, aqueles homens viviam dedicados ao ministério e ao evangelho, somente. Naquele contexto não de paz, mas de guerra, de perseguição. Quem é que casa em tempos de guerra? Quem é que pensa nisso? Quem está pensando nisso? Em casar, em manter uma família, em estruturar uma família. A gente não pensa nisso quando as coisas estão indo bem. Esse era o contexto ali. E nesse contexto o apóstolo Paulo está falando, olha, então a mulher agora não pode se dedicar ao Senhor exclusivamente. Ou seja, ela está dividida. Ela tem o seu marido, então ela tem que agradar ao marido. O marido não pode se dedicar ao Senhor exclusivamente. Ele está dividido. Ele tem que se dedicar à sua esposa. Quando o marido ama a sua esposa, ele jamais vai pisar nela. Quando o marido ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a sua submissão torna-se algo doce e fácil. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: nenhum marido pode dizer que é o cabeça se não ama a sua esposa. E aí a gente poderia vamos entrar num aspecto mais particular. Muitos maridos crentes dizem que morreriam pelas suas esposas, mas são incapazes de ajudá-las em suas tarefas de casa, na administração da casa. Afinal, a casa é sua também. Às vezes acordar mais cedo para fazer uma coisa que ela iria fazer para poupá-la. Lá em casa, por exemplo, a Simone nunca gostou de acordar cedo. Eu também não. Não sou muito fã de acordar cedo, não. Mas a minha vida toda foi assim, né? Então, acho que os nossos horários são muito cedo. As coisas podiam ser às 8 horas da manhã, né? Porque as coisas você tem que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir ter que trabalhar. Você podia acordar às 7h30, às 7. A nossa realidade não é assim. E às vezes o que acontecia, o colégio dos meninos era na parte da manhã. E eu sabia que a Simone não gostava de acordar cedo. Então o que eu fazia? Eu levava eles na escola. Sempre levei na parte da manhã para poder dormir um pouco mais. Por quê? Porque o dia dela era um dia muito pesado, com 4 crianças, comida para fazer. Às vezes eu ficava fora de casa 2, 3, 4 dias, às vezes até uma semana fora de casa, por causa das minhas atividades militares. Então eu sabia que ela não gostava de acordar cedo. Eu também não gosto. Mas eu vou fazer isso por ela. Às vezes são pequenas coisas que mostram o amor que nós temos pelas nossas esposas. Ajudá-las quando elas têm alguma dificuldade. Às vezes eu vejo determinados homens que nem pegam as bolsas de supermercados pesadas pelas suas esposas. Não têm uma atitude de carinho. Como essa, às vezes a mulher lá cheia de peso, cheia de coisa, e você está lá tranquilo, você olha como se não tivesse nada acontecendo. Maridos, às vezes, quando tem muita criança, muitos filhos, o que ele faz? Ele joga as crianças mais difíceis para a mãe. Eles preferem ficar com as coisas mais fáceis. Eu já vi certa vez um pai, a criança estava pesada, e falei: ih, querida, está pesado, segura aqui. Pô, se está pesado, é ele que tem que carregar. Isso acontece muito com casais que têm filhos pequenos. Entregam as crianças que dão mais trabalho aos cuidados da mãe quando eles estão presentes. Não é para ser assim. Nós, maridos, homens, fomos destinados a sermos cabeça para ficarmos com a parte mais difícil.
para ficarmos com a pior parte. Jogar a pior parte sobre essas esposas não é amá-las. Deixar as nossas esposas sozinhas, resolvendo problemas que envolvam toda a família, não é ser líder no nosso lar. Hoje em dia se prega, e eu até vou falar sobre isso, que as atividades do lar elas devem ser conjugadas. Eu acho que deve haver um certo revezamento nas atividades do lar. Tá? Mas a gente precisa saber, entender que o líder é aquele que dá a vida pela sua esposa. Ele sempre deve ficar com a tarefa mais pesada e mais difícil. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: Pedro, capítulo 3, verso 7. E nós vamos pregar sobre esse capítulo, tá? Sobre esses 6, 7 versos. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o que a Escritura diz: tratai-a com dignidade, como parte mais frágil. O trabalho pesado, seja esse físico ou mental, é nosso. E aí eu gostaria de lembrar aos maridos que acordar cedo, trabalhar duro, se desgastar para prover o melhor para a sua família, pegar metrô cheio de manhã cedo, enfrentar uma jornada de 8 horas de trabalho, com o chefe muitas vezes apurrinhando, exigindo coisas de você que vão além da sua responsabilidade. É tarefa sua, não é tarefa dela. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, e Gênesis capítulo 3, 17, nós vamos ver que Deus instituiu o homem como provedor do seu lar. É ele quem deve trabalhar fora de casa, ele deve sair de casa para trabalhar. Essa é uma responsabilidade dele. A família é uma equipe. E nessa equipe existem aqueles que vão e existe a parte logística para aqueles que vão. A sua esposa faz parte da parte logística. Ela vai ficar em casa sendo guardada e protegida diariamente das dificuldades, dos problemas que nós temos no mundo fora. No ambiente de trabalho. As preocupações e as apurrinhações e os aborrecimentos de um dia, de uma jornada de trabalho, é responsabilidade nossa. O trabalho das nossas esposas está confinado à família, à casa, ao cuidado do esposo. E é um trabalho difícil. Lá em Gênesis capítulo 2,15, antes do Deus ter criado a mulher, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele deu essa ordem para o homem. Ele não manda a mulher cultivar e guardar o jardim do Éden. Por mais que pode ser que ela o ajude nessa tarefa, a responsabilidade é dele. Gênesis capítulo 3, verso 17. Quando a maldição cai sobre o homem, por causa da queda, por causa do pecado, a maldição cai sobre as suas atribuições. A mulher agora será dominada pelo homem, ou seja, seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não é mais uma liderança amorosa,
é uma liderança opressiva, porque ela vai tentar subjugá-lo, vai tentar assumir o seu lugar, e quando ela fizer isso, ele vai forçá-la, colocá-la no seu lugar, ou seja, através do domínio ele vai dizer, você tem que ficar em submissão. E aí você vê em Efésios completamente o contrário, a mulher submetendo e o homem exercendo uma liderança amorosa sobre ela. E na questão do parto, aí diz que na concepção ela vai dar luz a dores, com dores. E você vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, versos 14 e 15, que ali ele diz, e a mulher será preservada se permanecer na sua missão de mãe, ou seja, não exercer a posição do homem. Ou seja, ela está voltada, não é somente para a concepção, mas para o lar, para a família, na geração e na criação de filhos. E aí você vê lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a mulher no interior da sua casa, no coração da sua casa. O homem vai comer do seu trabalho, e a sua esposa no coração da casa, no interior da casa, como a mulher de Provérbios 31, envolvida com os negócios do lar, com a administração da sua casa. Muitos homens eles querem enriquecer por meio do trabalho das suas esposas, colocando-as para jornadas de trabalho fora de seus lares, expondo-as a todo e qualquer tipo de perigo. Mas não deve ser assim. A Escritura diz que ele deve dar a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela sua igreja. É ele que tem que sair para matar um leão por dia. É ele que tem que sair da sua casa e trabalhar duro com o suor do seu rosto, colher o cardo e o abrolho muitas vezes, mas essa função é dele. A sua esposa vai estar guardada, protegida, cuidando da sua casa, dos seus filhos e do seu marido. Eu falei anteriormente que deveria haver um revezamento quanto às atividades do lar. Mas eu gostaria de explicar o que significa. O homem, sim, ele deve se envolver nas atividades domésticas. Mas isso não é obrigação dele. A esposa não pode se aproveitar da boa vontade dos seus maridos, do senso que eles têm de auxílio mútuo, e lançar uma carga sobre ele que não é dele. O trabalho doméstico é responsabilidade das mulheres. Se elas vão fazer isso, ou se o marido tem condições de contratar alguém e elas administrarem isso, mas isso é responsabilidade delas. Eu vejo, às vezes, muitas mulheres, mas com maridos bons, que querem se aproveitar dos seus esposos e lançar sobre eles uma carga que não é deles. Ou seja, trabalho de casa, administração física do lar é responsabilidade exclusiva das suas esposas. Da mesma forma que o sustento fora de casa é responsabilidade exclusiva do homem. Mas é crueldade do homem muitas vezes chegar em casa e ver a sua esposa completamente assoberbada em suas tarefas e não ajudá-la. Fingir que não está vendo nada, porque está cansado. Ele teve um dia de trabalho, e isso é legítimo. Ele chega em casa, ele quer descansar, mas ele precisa se lembrar que ele tem uma família. Eu me lembro muito da minha situação. Eu era militar,
E quem já foi militar e sabe que a vida militar não é fácil. Há um ritmo físico muito grande. Por mais que você trabalhe numa sessão. É uma tensão muito grande. E às vezes eu chegava em casa cansado e aí via Simone com 4 meninos. E os meninos estavam destruindo a casa. A minha vontade era tomar um banho, ir para a cama, ou sentar na frente de uma televisão, ou pegar um livro e ler, e dizer assim, agora eu vou descansar. Mas eu não podia fazer isso. Porque eu chegava em casa muitas vezes, as coisas não estavam prontas. Não porque a Simone não fosse competente, mas por causa das demandas que tinham no dia a dia. E muitas vezes a Simone tinha que sair para a rua resolver problemas que são nossos, mas que eu não podia resolver. Pagar contas, pagar alguma coisa em determinado lugar e tal, fazer aquela parte administrativa, física de casa. Por quê? Porque eu estava na rua. Eu estava 2, 3 dias na rua, no mato, sei lá onde, e não estava em casa. E ela cuidando de 4 meninos. Aí eu chegava em casa, era muito confortável para mim deitar e deixar aquilo como estava. Mas não, no momento que se chega em casa, você deixa de ser profissional e passa a ser pai e marido. Então aí você está vendo lá sua mulher lá, se arrebentando na cozinha, ou tentando lavar um banheiro, ou sei lá, fazendo uma coisa, porque o dia dela não rendeu. E aí você chega em casa, toma um banho, fica vendo televisão e a mulher se esbofando lá. É crueldade isso. É crueldade você ver a sua esposa completamente assoberbada e não ajudá-la em nada. Da mesma forma que é responsabilidade sua sustentar a casa e não jogar essa responsabilidade sobre ela, é crueldade masculina deixarmos que as nossas esposas fiquem se arrebentando em suas atividades e nós não tomarmos nenhuma atitude com relação a isso. Sabe o que o movimento feminista e esse mundo tem feito? Esse mundo tem feito as mulheres não reconhecerem quando seus homens a ajudam nas suas tarefas. Quando os homens ajudam as mulheres nas suas tarefas, elas dizem assim, é obrigação sua. Não, não é obrigação. É amor. É amor. Porque quando um homem para e faz uma atividade de casa, depois de vir do trabalho, ele está fazendo uma coisa que não lhe compete, mas que ele não pode deixar de fazer, porque ele ama a sua esposa e está vendo que ela está em dificuldade. Então ele vai ajudá-la. Mas hoje, quando determinados homens fazem isso, as mulheres não reconhecem. Não reconhecem porque estão encharcadas dessa mente moderna, desse pensamento moderno, dizendo que essas tarefas são responsabilidade dele. Não, não é responsabilidade dele. É responsabilidade sua. E quando nós, homens, assumimos essa parte, nós fazemos isso por amor. E nós estamos cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para o matrimônio, que é ajuda mútua. Eu disse inicialmente que o marido é pastor de sua esposa, por quê? Porque Cristo é o pastor da sua igreja. E como Cristo pastoreia, como ele é o cabeça, o homem também é o cabeça da sua mulher. Então ele deve pastorear a sua esposa, pastorear o coração dela, ele deve conduzi-la a Cristo. O esposo, ele deve ser um instrumento santificador na vida da sua mulher, não um elemento de pecado. Um homem que faz a sua mulher pecar, ele não é um homem de Deus. Um homem que leva a sua esposa a pecar, ele não está assumindo a posição de Cristo na vida da sua igreja. Porque Cristo santifica e faz com que a sua igreja seja pura.
O esposo, nessa perspectiva, ele é um instrumento santificador na vida da sua mulher. Não é isso que Cristo faz com a igreja? Para que a santificasse, ele se entrega por ela, para que ela seja santa, para que ela seja lavada, para que ela seja purificada, para apresentá-la de forma limpa diante do Senhor. Lá em João capítulo 10, verso 7, a palavra de Deus diz que Cristo é a porta das ovelhas. Eu gosto muito de usar essa imagem para o marido, porque o marido é o pastor da sua esposa. E o marido deve ser a porta das ovelhas para sua esposa. Sabe o que significa isso? Cristo, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, porque nos apriscos, os apriscos eram feitos em lugares, eles eram construções, muros altos e arredondados. E em geral, eles não tinham portas. E aí o que acontece? O pastor se deitava ali na entrada. Ele era a porta das ovelhas. Por quê? Porque ali as ovelhas ficavam descansando. Os animais não podiam pular, os lobos, os ursos, eles tinham que entrar pela frente. E quando eles queriam atacar umas ovelhas, a primeira pessoa que eles encontravam é o pastor. O marido é o pastor das suas esposas. O marido é a porta das ovelhas. Porque ele cuida, ele protege, ele guarda. O amor de Cristo trouxe bem a sua igreja. O amor do marido deve fazer o mesmo. A liderança de Cristo trouxe bênção para a igreja. A liderança do marido também deve fazer o bem para a sua esposa. O que é interessante, nós percebemos aqui que o grande mistério aqui é que a natureza e o propósito do casamento estão na unidade entre marido e mulher. Olha o que nós vemos aqui no verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Esse é o grande mistério do relacionamento conjugal. É o propósito e a natureza desse casamento. É a unidade entre marido e mulher. E essa unidade ela só pode ser alcançada quando ela, a esposa, se submete voluntariamente ao comando do seu esposo. E ele, esposo, dirige a sua esposa em amor. Cristo foi um homem perfeito. Ele é o varão perfeito. Um único. Nós não somos perfeitos, mas somos chamados a imitar a Cristo em sua perfeição. A cada dia que passa, quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, estamos deixando um modo de vida mundano e estamos nos parecendo mais com Cristo. Essa é a realidade. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29, a palavra de Deus diz que esse é o propósito da vida da igreja. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando estamos andando nos caminhos do Senhor, lembra? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós estamos nos revestindo de uma cidadania que é celestial. E é dessa forma que nós devemos andar, nos parecendo cada dia mais e mais com o nosso Mestre. E a imagem que nós temos aqui é a imagem da unidade. Todo o tempo essa imagem estará presente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu não estou falando do marido e da mulher, estou falando de Cristo e da sua igreja. Percebam que na argumentação do apóstolo Paulo e no exemplo que ele dá, diferentemente do exemplo que eu dei aqui, tem algumas coisas práticas na vida do casal que podem demonstrar o cuidado e a proteção do homem para com a sua esposa. Ele mostra um exemplo maior. Ele mostra o exemplo de Cristo com a sua igreja. O que ele fez na vida da igreja. Como ele se anulou, como ele se diminuiu para que a sua igreja fosse gloriosa.
Como ele se rebaixa ao ponto de se tornar homem em forma de pecado para que nós alcançássemos a santidade dele. E é isso que Cristo quer de nós. Que nós, como esposos, façamos todo o possível para que a nossa vida, para que a nossa liderança seja bênção e que a imagem de Cristo esteja sendo formada na vida das nossas esposas. O princípio aqui é de unidade. E é interessante isso. Porque a imagem que temos é unidade, todo o tempo unidade. A Escritura está dizendo, o marido e a esposa são um. O Cristo, a igreja é um. Na criação, ao tirar a costela do homem e dela fazer uma mulher, Deus queria demonstrar com isso que os laços entre marido e esposa são mais fortes do que qualquer relação humana, suplantando mesmo a relação entre pais e filhos. Por isso ele ordena que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. E além desse significado relativo à unidade de mente, coração e propósito, é interessante isso, né? Quando nós nos casamos, quando nós começamos a ter uma intimidade com a nossa esposa, nós começamos a pensar igual, nós começamos a andar igual, nós começamos a ter propósitos iguais, apesar de virmos de famílias distintas, com pensamentos muitas vezes opostos, nós nos unimos e nos tornamos um, começamos a caminhar num único sentido. Mas além de significar isso, com essas palavras, unir e carne, no verso 31, eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. A combinação dessas palavras fazem referência à união sexual. Esse ato conjugal é colocado num contexto de amor tão profundo, de amor abnegado, que é confrontado com o amor de Cristo com a sua igreja. E aqui fica evidente para nós, queridos, que não há uma descrição mais nobre com relação ao relacionamento do marido com a sua esposa como essa aqui. Eu vou falar uma coisa para você que você vai se chocar. O Senhor aqui está comparando a união sexual de um homem com uma mulher à união mística de Cristo com a igreja. Será que o que nós temos hoje sobre sexualidade pode ser um paralelo dessa união de Cristo com a igreja? Mas é isso que é o relacionamento sexual, a intimidade de um casal. A intimidade de um casal, ele cela. Eu não sei explicar isso. Mas quando um homem casa com uma mulher e passa a ter intimidade com ela, a alma dele se junta à alma dela. Eu não sei se vocês já sentiram isso, ou se sentem isso. Eu não sei explicar isso. Mas é uma união de almas. Ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está comparando o relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo. No matrimônio, duas pessoas passam a ser uma, e o que fecha essa relação, o que torna esses dois uma só carne, o que configura isso, é a intimidade do casal. É o relacionamento íntimo, é isso que faz com que o casamento se feche, é isso que dá o contorno, ou seja, que fecha com chave de ouro uma união, que sela a união, a relação íntima. Num contexto de abnegação, de amor, de entrega, de altruísmo, num contexto em que eu tenho que satisfazer o
cônjuge e o meu cônjuge tem a responsabilidade de me satisfazer, ou seja, eu não estou procurando o meu prazer, nem o meu deleite, mas o deleite dele, o prazer dele. E aí elas se tornam intimamente ligadas. Mas Paulo diz assim, é grande esse mistério. Mas eu não estou me referindo ao casamento. Eu estou falando dos laços existentes entre Cristo e a sua igreja. A união mística com seu povo. E esse conceito, queridos, jamais deve ser esquecido nem perdido de vista. Quando nós estávamos falando sobre as mulheres, eu fiz algumas perguntas. E eu quero fazer uma pergunta para você, marido. Eu quero que você faça essa pergunta para si mesmo. Meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo por sua igreja? Será que você, esposa, está tornando a liderança do seu marido fácil? Será que você é alguém amável? Alguém submissa? Alguém que permite ser dirigida? E você, marido? Será o que você sente por sua esposa, que a maneira como você age com ela, revela as características do amor de Cristo para a sua igreja? E aí no verso 33 ele diz assim, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Paulo aqui ele quer mostrar o seguinte. Ele está querendo dizer o seguinte. Para que o seu lar represente essa relação de Cristo com a igreja, você, esposa, deve respeitar seu marido. Para que o seu lar represente a relação de Cristo com a sua igreja, você, marido, deve amar a sua própria esposa como a si mesmo. Queridos, eu tenho estudado sobre alguns temas de família e eu tenho descoberto algumas coisas muito interessantes. Nada que ninguém tenha falado antes de mim. Mas uma coisa muito interessante que eu descobri a partir de alguns estudos sobre família é que a primeira imagem de Cristo na vida de um homem, ou seja, a revelação natural a respeito do Criador, se tem na família. A primeira imagem, a primeira impressão que o homem tem de Deus está marcado na família. Não é à toa que nós somos chamados irmãos. Não é à toa que Deus é chamado de Pai. Não é à toa que o relacionamento do homem com a sua esposa, já no Éden, e que é resgatado aqui em Efésios, demonstra o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Porque até nessa frase, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Nós temos a imagem da missão de Cristo nesse mundo. Porque Deus abandona o pai, abandona o seu domicílio. Ele se faz carne e se torna um conosco. Essa unidade é uma unidade mística, é uma unidade espiritual. Certa vez o Senhor Jesus disse assim, que ele desejava que os seus filhos,
seus filhos, nós, os crentes, fossem um, como Ele é com Cristo. Para que todos nós fôssemos um. O casamento é uma imagem disso. Dessa unidade em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos um com Ele. Da mesma forma que o marido é um com a sua esposa. Quando se une fisicamente a ela. E era isso que o Senhor Deus estava querendo mostrar. E era esse o princípio que Deus estava estabelecendo. Quando tira da costela do homem uma parte e com ela faz uma mulher e diz: afinal esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamado de varoa, porque do varão foi tomada. Tudo isso apontava para Cristo. Vamos orar?